Jesus é lindo demais, não é não? Amém? Quem está muito feliz com Jesus aí, dá um grito aí. E quem Jesus está muito feliz com você, dá um grito também. Opa, isso aí. Não basta a gente ser feliz com Jesus, Jesus também tem que estar feliz conosco. Eu tenho uma palavra para o coração de vocês. Deus falou muito forte comigo essa semana sobre isso. E o tema da nossa ministração é os gigantes antes do gigante. E volta lá aquela arte, por favor, aí. Coloca aí. Eu achei esse layout incrível, muito top. E ali nós temos um gigante, né? Eu amo dinossauro, entendeu? Eu nunca vi, né? Eu só vi nos filmes, né? Mas eu gosto muito de Jurassic Park, essas coisas. E é um dos gigantes aí, entendeu? E tem um gigante vindo aí, que nós fomos lá ver hoje, né, meu amor? De manhã, e o gigante está ficando gigante mesmo, né? E ele já está no espírito do salto já, ó. Ó. Já está com um dinossaurozinho já. Entendeu? É só para o pessoal fazer, vai, eu vou mostrar de novo, hein? Olha só isso aqui. Isso. Cheiro de roupa de criancinha é uma delícia, né? O cheiro da gente já parece vai ficando ruim, né, com o tempo, né? É que eu acho que vai estragando, né? Vai passando o tempo. Brincadeira, tá? Não tem que você tá fedendo, não. Mas é uma delícia. Entendeu? Não vou deixar que não vai que eu estrago, né, meu amor? Vou te entregar aqui. Vem devagar, porque o gigante é gigante aí. Te amo. Oh. Falando sobre gigantes antes do gigante. Que salto nós tivemos semana passada, né? O fogo está aceso ainda em você ainda? Amém. E eu percebi que o fogo está aceso porque muita gente voltou. Vocês estão certos? É isso que o fogo faz. O fogo transforma, o fogo impacta, o fogo pega a pessoa que está queimando e queima a outra também. Entendeu? Então é isso que tem que acontecer. E existem lutas, processos que precisamos enfrentar antes do verdadeiro gigante, antes do seu ápice. Entendeu? Muitas dessas lutas podem ser internas, podem ser externas, lutas às vezes que só você sabe que você está enfrentando, e assim é feita a caminhada de quem deseja chegar mais longe. Quem quer ir mais distante, quem quer chegar mais longe, quem quer voar mais alto, a sua vida vai ser feita de processos e de muitas lutas. Você sabia disso? Amém? Tem uma frase que diz assim: quanto maior a sua luta, maior a sua vitória. Vocês estão entendendo? Amém? Entendeu? E nós precisamos nos preparar para aquilo que nós vamos enfrentar, e não apenas para o gigante, mas para os gigantes antes do gigante. Sobre isso eu quero conversar com vocês. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 17:50, na versão a mensagem assim: foi com um estilingue e uma pedra que Davi derrotou o filisteu, ele o atingiu e o matou. Davi nem carregava a espada. Eu sei que todos vocês, mesmo você não sendo cristão ainda, mas você já aceitou Jesus aí antes aí, mas mesmo que você de repente nunca leu a Bíblia, mas você já ouviu falar da história de Davi e Golias. Isso. E pode ser que você lendo o texto de 1 Samuel ali, capítulo 17, e você veja esse final, você pode pensar tipo assim: foi muito fácil e tranquilo para Davi matar um gigante. Você pode pensar isso. Por quê? Porque Davi estava com uma funda, que é tipo um estilingue, né, como o texto diz aqui na versão a mensagem, e ele estava com algumas pedrinhas. Ele pegou, rodou aquilo ali, porque o estilingue é assim, né? A funda, ela é tipo para rodar assim, você solta e ela solta a pedra. Não brinque disso com as pessoas, tá? Pode machucar. Entendeu? Nem de, como é que falava? Como é que tinha aquele negócio aqui? Esqueci o nome agora. É chupetão, né? Eu já brinquei disso já. Você pega aquele cano, né, de água, bota uma bola atrás e aquelas sementinhas vermelhinhas, né? Aquilo doía, que é uma beleza, mas era legal demais brincar com aquilo. Entendeu? Eu gostava demais, porque eu sempre fui um pouco acima do peso. Vai acabar isso em nome de Jesus um dia, entendeu? Mas eu não conseguia correr muito mais do que os outros, mas eu tinha uma mira excelente, entendeu? Então eles podiam atirar em mim, mas se eles saíssem correndo, eu acertava, entendeu? Não sei se eu tenho essa mira hoje ainda, mas
De repente você pode olhar para aquele texto e falar bem assim: nossa, mas foi tão simples para Davi, eu achei que ia ser tão mais difícil, eu achei que Davi ia ter que partir para cima de Golias, e desarmar ele, e tirar as armas dele, e derrubar ele, e quando ele estivesse no chão, ele ia pegar e dar um mata-leão, e fazer, e aí depois que ele ia conseguir matar, e ele pegou uma pedrinha e jogou na cabeça dele e ele morreu. Mas entenda uma coisa muito importante: repita comigo assim, a parte mais árdua do trabalho acontece antes de chegar lá. Então, existem gigantes antes do gigante. Então, quando chegou diante do gigante, Davi não se atemorizou. Por quê? Pois ele tinha ciência dos gigantes que ele já havia vencido durante a vida dele. E eu quero falar sobre alguns gigantes desses que você deve estar enfrentando, e de repente você não está vencendo eles, e você não está conseguindo chegar ao seu verdadeiro gigante de uma forma tranquila. E de repente você não vence os gigantes, você não passa pelos processos, você não vence as lutas, e aí quando você chega diante de uma luta muito grande, o que acontece? Você perde. Aí quando você perde, você regride tudo aquilo que você tentou caminhar até ali, porque você não observou que você precisava derrubar alguns gigantes antes de chegar no gigante. Vocês estão me entendendo? Amém? Você que está em casa está me entendendo também? Dá um amém aí, em nome de Jesus. Teve alguém que respondeu aqui, só para quem está em casa agora. O primeiro deles eu quero falar com vocês é o seguinte: o primeiro gigante que você precisa vencer é a necessidade de aparecer. Fala Deus, né? 1 Samuel 16, 11 e 12 diz assim: então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unjam com um óleo. Sabe, naquele momento que Samuel foi para a casa de Jessé, porque ele precisava ungir um novo rei, porque Saul tinha perdido, o espírito tinha se retirado de Saul, a palavra diz, e Israel precisava de um novo rei, amém? E nessa busca pelo novo rei, Deus direcionou Samuel a ir à casa de Jessé para conhecer os seus filhos, e dentre os filhos de Jessé, ele iria ungir um novo rei. E a primeira coisa, se você ler o texto, Jessé começa a apresentar os filhos mais velhos deles, e vai apresentando, até que acabam os filhos que estão ali na casa, e aí Samuel pergunta: tem mais algum? Aí Jessé fala: tem um que está lá no campo, mas ele está lá cuidando dos rebanhos, ele é muito novinho, ele não está nem aqui porque eu não queria que ele estivesse aqui mesmo. Aí, vindo de Deus, Samuel fala bem assim: mande-o chamá-lo, nós não iremos sentar na mesa para comer enquanto ele não chegar. E aí o que eu quero dizer para você é o seguinte: existem algumas frases que hoje em dia estão muito normais. Qual frase? De repente você já pronunciou essa frase várias vezes: ninguém me vê, o pessoal nem me conhece, não tem como eu fazer isso, pastor, eu estou muito escondido, as pessoas querem me apagar. Então de repente você entende o seguinte: poxa, eu não vou poder viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu não estou conseguindo aparecer para as pessoas. Então aí tem dois pontos importantes. Primeiro, quem te promove não é você, quem te promove é Deus. Então você não precisa aparecer, amém? No sentido seguinte, presta atenção no que eu estou dizendo. Aparecer, que eu digo, é você querer se amostrar para as pessoas coisas que de repente você nem consegue viver. Vocês estão entendendo? Então, se um rapaz vem aqui ministrar o louvor, não estou falando do rapaz que ministrou aqui, tá? Se um rapaz vem aqui ministrar o louvor, e ele faz coisas e coisas e coisas, no intuito de se aparecer, é capaz do Senhor chegar e furar o balão dele. Entendeu? Porque quem quer aparecer aqui é o Senhor. Mas quando nós temos uma adoração, como nós tivemos agora, profética, voltada para Ele, aí nós vemos que o poder de Deus se manifesta. Amém? Entendeu? E de repente, você que está sentado aí também, você de repente adora o Senhor, dependendo da pessoa que está sentada do seu lado. Se é aquela pessoa que você quer demonstrar que você é um adorador, aí você começa: a adorar é o que sei.
Ou se de repente a câmera passa e você num relance de olho, olha a Rebeca ou alguém da comunicação passando com o celularzinho filmando, é hoje que eu apareço no História da Igreja. Aí você está assim, ó, poderoso. Aí vem a câmera. Deus, poderoso Deus. Então diga assim para o seu irmão do lado, você não precisa disso. Fala assim, você não precisa disso. Isso. Então esse é um gigante que nós precisamos vencer. Antes de qualquer coisa, Davi precisava vencer isso. Davi não podia ser aquele cara parecido, porque ele tinha um gigante lá na frente. E entenda uma coisa muito importante, se a sua confiança está no Senhor, o banquete só será servido quando você estiver sentado na mesa. Anote isso aí em algum lugar aí para você postar depois isso aí. Para você ministrar isso no coração das pessoas. Porque de repente tem sido pregado muita coisa motivacional aí fora da Bíblia. Isso é algo motivacional. Ó, se a sua confiança está no Senhor, o banquete ele só será servido quando você estiver sentado na mesa. Então Davi estava lá no campo tranquilo. Sabe por que ele estava tranquilo? Ele estava de boa. E de repente você está bem assim, poxa, está acontecendo um monte de negócio lá e eu estou aqui escondido. Ei, se sua confiança está no Senhor, Deus vai te levar para sentar naquela mesa ali. Vocês estão entendendo isso? Amém? Nós somos aqui, eu e minha esposa, nós moramos aqui em Vila Velha, entendeu? Eu não nasci aqui, ela também não, mas nós amamos e adotamos essa cidade, nós somos Canela Verde hoje, nós somos apaixonados por aquilo que Deus vai fazer neste lugar e está fazendo. E nós confiávamos no Senhor que nós iríamos sentar em mesas de pessoas que estavam mudando e revolucionando a nossa nação, entendeu? E Deus nos deu a oportunidade de sentar com várias pessoas, várias mesas, quando nós estávamos em Araçatuba, entendeu? Para nós podermos experimentar e para nós podermos ver aquilo que Deus está fazendo e aquilo que nós podemos fazer aqui, entendeu? Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, entendeu? Nós tivemos a oportunidade de estar próximos, de ouvir, de estar numa mesa sentado. Eu não estou falando isso para poder engrandecer a gente, eu estou falando isso porque a nossa confiança estava no Senhor. Porque se fosse pela nossos olhos humanos, nós nunca conheceríamos essas pessoas. Não é que elas são deuses, mas elas estão fazendo algo diferente nessa nação. Sabe, uma certa vez nós estávamos sentados numa mesa, posso citar o nome da pessoa, e nós ficávamos estarricados. Nossa! Estupefactos, né? Gastei agora o que eu tinha para o resto da mensagem, né? Nós ficávamos admirados com a forma que aquele pastor falava, que ministrava, que trazia a revelação do que era uma igreja, do que estava acontecendo. E aquilo ali a gente ficava olhando, né, amor, naquela sala VIP que tinha lá, o Luiz Hermínio falando, entendeu? E ele ministrava daqui, ele falava dali, e ele ficou umas 2h30 conversando, e a gente ficava assim, ó. E Deus nos deu a oportunidade de ouvir daquilo que Deus está fazendo através da vida daquele homem, e daquilo que Deus está fazendo na cidade da igreja onde ele tem. E nós começamos a clamar, e continuamos clamando para o que Deus está fazendo lá em Itajaí, onde é a igreja do pastor Luiz Hermínio, onde ele tem as outras igrejas, para que Deus faça aqui também, através da tua vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Ou seja, entenda uma coisa, o banquete ele só será servido se você confia no Senhor, quando você estiver sentado na mesa. Samuel vira e fala bem assim para Jessé: ei, nós só vamos comer quando ele chegar. Amém? Então vira para o seu irmão assim, ó, não precisa se aparecer. Fala, vença esse gigante. Saiba que se Deus te escolheu para alguma coisa, Ele vai fazer. Basta você confiar, acreditar e seguir aquilo que Ele está falando, tá bom? Isso está implícito dentro disso daí, tá, gente? Amém? Segundo gigante que nós precisamos vencer: a falta de capacidade. Mas como vencer o gigante da falta de capacidade? Eu tenho algo revelador para você nessa noite. Como é que você pode vencer o gigante da capacidade? Da falta de capacidade. Sabe como é que você pode vencer? Se capacitando. E sendo o melhor naquilo que Deus chamou para fazer. Como assim, Marco Aurélio? Eu venço o gigante da capacidade me capacitando, porque de repente você fala bem assim: eu não tenho oportunidade porque as pessoas não me veem capacitado para fazer aquilo.
Pode ser que as pessoas não estejam enxergando e Deus te enxerga, fica tranquilo. Mas na maioria das vezes, como pastor, eu posso te dizer isso como experiência de ministério. Na maioria das vezes, Deus não te levou para onde Ele quer te levar, ou não te colocou, ou não fez com você aquilo que Ele quer fazer, porque você não se capacitou para aquilo que Ele tem para você. Você quer ver? 1 Samuel 16, verso 16 ao 18 diz assim: permita-me que procuremos um bom músico, diga um bom músico, para tocar a harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontre alguém que saiba tocar bem, diga tocar bem, e traga-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Aí lá na frente, no verso 23, diz assim: assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus, diga comigo, enviado por Deus, vou explicar isso, afligia Saul, Davi tocava a harpa, Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, um espírito maligno enviado por Deus. Aí nós voltamos lá no primeiro ponto. De repente Davi precisava se oferecer para fazer algo. Davi não precisou, porque Deus enviou. É interessante. E é forte isso. Um espírito maligno para afligir Saul, para que Davi tivesse a oportunidade de ir ao palácio para poder tocar uma harpa, para que o espírito maligno saísse de Saul. Deus é muito louco mesmo, tá? Fica de boa, porque Ele é muito doido mesmo. Amém? Amém? Isso. Quando você for falar um amém assim, meio show, você pode abaixar um pouquinho, falar um amém forte, bota de novo, tá? Porque fica um amém, parece agarrado, entendeu? Parece que... Entendeu? Eu vou falar, começa a suar aqui, não começa? Você não sua aqui? Como sua aqui, né? Entendeu? Tem que acabar isso, tem que chegar essa vacina em nome de Jesus. A única segunda onda que a gente quer experimentar é a segunda onda do avivamento. Segunda onda do Covid não queremos experimentar, não. Mas vamos lá. Entenda uma coisa muito importante. No texto, Saul pede a alguém que tocasse bem. Depois ele fala de novo: esse cara toca muito bem. Aí depois o servo fala: tem um rapaz que toca muito bem a harpa, mas ele não só toca bem, ele é corajoso, ele é apto para ir na guerra, ele tem bom senso, ele tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Ou seja, Deus está mostrando para você nessa noite que um gigante que você precisa vencer é o da capacitação. Você precisa se capacitar para aquilo que Deus chamou para fazer. Sabe por quê? Nós temos aqui no Ministério de Louvor uma audição antes para entrar no ministério, que os líderes fazem. Para quê? Não para ver a unção da pessoa, isso, aquilo, outro. É para ver se a pessoa está capacitada para fazer parte do ministério. Amém? Amém? Porque de repente, quem quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem o sonho de cantar? Cantar muito bem, levanta a mão. Quem tem o sonho de cantar? Pouca gente, hein? Quem tem o sonho de tocar algum instrumento? Entendeu? Mais gente, entendeu? Deixa eu falar um negócio para vocês. Se você chegar na igreja e tiver a ministração do fogo de Deus aqui, e Deus visitar todo mundo, e você sair daqui chorando, não quer dizer que você está capacitado para tocar alguma coisa não, tá? Você vai ter que se capacitar para aquilo ali. Deus não implanta chips, a não ser que for um negócio muito sobrenatural. Nós conhecemos pessoas que oraram a Deus, tipo assim: eu quero muito cantar muito bem, e Deus deu esse talento para ela, e a pessoa... Mas na maioria das vezes, você deve se capacitar para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Se você quer ganhar vidas para Jesus, quem quer ganhar a vida para Jesus aqui? Aê! Você tem que ler a palavra. Você tem que ministrar a verdade para a pessoa. Você tem que ter relacionamento com Deus. Então de repente você fala bem assim: minha célula não cresce de jeito nenhum, porque vai ver, você não está capacitado. Porque ninguém me enxerga. Não, pode ser que você não esteja capacitado. Saul não falou bem assim: aqui, chama qualquer um que sabe tocar alguma coisa aí, para ele tocar quando eu ficar endemoniado, porque eu quero que isso... Não, Saul falou o quê? Eu quero alguém que toque bem. Amém? E quem já viu uma harpa aqui? Entendeu? É um instrumento, eu não tenho nem ideia por onde começa a tocar aquilo ali. Deve ser difícil pra caramba. Esses dias acho que
Um dia que eu fui no shopping cortar o cabelo, aí tinha lá um pessoalzinho tocando lá. Tinha um cara no violoncelo, que é difícil pra caramba também. Tinha uma pessoa no violino, só os instrumentos fáceis. E uma mulher na harpa, pá, deslizando. Para mim aquilo ali é um monte de linha. Entendeu? E parece, pelo que eu li, a harpa ela demora de 3 a 4 horas para ser afinada. Entendeu? Não é igual um violão, gente, uma guitarra, um baixo. Chega aqui, e com um afinadorzinho aqui. Ela é afinada de ouvido e vai ali, ó. Entendeu? Aí você tem que ir afinando. Ou seja, Davi cuidava das ovelhas, Davi fazia um monte de coisa, mas ainda sabia tocar harpa. Então presta atenção numa coisa que eu quero falar com você com muito carinho, com muito amor. Deus não está fazendo muita coisa na tua vida ainda, porque você não está se capacitando para aquilo que Ele tem para você. De repente você fala bem assim, roda aí, vem dormindo aí. Entendeu? De repente você fala bem assim, eu queria tanto facilitar na célula, mas você não lê um livro, ou a palavra, ou alguma coisa, ou você não estuda para você poder falar bem para as pessoas. Você sabia que isso é legal? Porque as pessoas têm um sentido tipo assim, se é para Deus, né? É para Deus. Se é para Deus tem que ser o melhor, irmão. Entendeu? Se é para Deus tem que ser o melhor som, tem que ser o melhor lugar, tem que ser o melhor instrumento, tem que ser a melhor pessoa falando, tem que falar direito, tem que falar assim, tem que ser o melhor. É para Deus, faça. O coração dele é tão bom. Você pode ver que aqui, ó, a palavra fala, ó, o Senhor estava com ele era de boa aparência, mas ele tocava bem. Não adianta eu pegar um cara bonito, tipo eu assim. Minha esposa acha, irmão, casei. Entendeu? Se você quiser falar, você nem é bonito assim, o problema é seu. Casei com a mulher mais linda, você está aí ainda, chupando o dedo ainda. Aí, presta atenção. Não adianta eu botar um cara bonito igual eu aqui, que não sabe fazer uma nota, que não sabe cantar, que vai cantar, mas tem um coração tão bom, uma unção sai dele. Irmão, uns são e outros não são, tá? Entendeu? Que vai ter gente sair da igreja, ou o demônio vai manifestar, ou vai sair, ou o demônio vai nem aguentar, vai falar bem assim, tá tão endemoniado aquele cara ali que eu vou sair daqui, entendeu? Porque tem uns caras que estão tão ruins que o demônio nem ameaça entrar, entendeu? Para ver se se eu entrar eu fico endemoniado. Entendeu? Brincadeira. Mas se capacite. Amém? Quem já recebeu promessa de Deus aqui, ou palavra profética para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, levanta a mão aí. Todo mundo já recebeu. Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer isso, aquilo outro. Aí você quer deitar na cama, ligar o Netflix e esperar. Deus, estou esperando a tua hora, hein? A hora que o Senhor me chamar, eu estou aqui. Você vai ficar esperando lá, irmão. Porque você tem que se capacitar para aquilo ali. Amém? 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 Então tá bom. Então, esse gigante não pode impedir você de matar o verdadeiro gigante. Então diga comigo assim, eu vou vencer o gigante da falta de capacidade. Amém? E entenda sempre isso, para a gente ir para o próximo ponto. Para Deus é sempre o melhor. Diga, para Deus é sempre o melhor. Amém? 3. Estou me perdendo nos papéis aqui. Eu estou meio emocionado hoje. Eu vi meu filho hoje e fiquei meio emocionado. Entendeu? 3. Diga, que silêncio, gente. Quando eu der uma mexida no papel aqui, você pode... para não ficar aquele vazio, entendeu? 3. Outro gigante você precisa vencer. Você precisa vencer a necessidade de aparecer. Você precisa vencer a sua falta de capacidade. E 3. Desconfiança. 1 Samuel 17, 28 diz assim: quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Que irmão maravilhoso, né? Eliabe era lindo. Aí lá na frente, 1 Samuel 17, 32, 33 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele.
Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Ou seja, Davi só tinha palavras de ânimo. Davi só tinha gente empoderando ele. Então, é para você entender o seguinte: se alguém desconfia de você, daquilo que você pode fazer, mas dentro de você queima o Espírito Santo de Deus e você tem ciência que você pode fazer, não dê ouvido a essas pessoas. Dê ouvido àquilo que Deus tem a dizer a respeito da tua vida. Porque Davi podia parar ali. Quando Eliabe chegou e deu uma nele: o que você veio fazer aqui, rapaz? Vai lá cuidar das suas ovelhinhas. Porque é pejorativo aqui. Por que você estava aqui? Vai lá tomar conta das suas poucas ovelhas. Ou seja, você só presta para aquilo lá. Você só presta para fazer aquilo lá. Vai fazer aquilo lá, que você não presta para fazer isso não. Teve uma vez, acho que eu já contei isso daqui. Uma pessoa chegou para mim quando eu era bem novo, tinha uns 15 anos. Acho que eu já contei essa história a respeito do louvor. E a pessoa chegou e falou bem assim: eu tenho uma palavra para motivar o teu coração. Não falou assim, tem uma palavra para motivar você, para poder você crescer no ministério. Aí eu empolgado, estava começando a aprender a tocar. Nem a baqueta o baterista me emprestava, eu tocava com lápis. É sério? Era aqui, ó, primeiro era aqui na igreja, aqui onde é o supermercado aqui, era no antigo Gonçalves. E depois passou lá para cima, lá no terceiro andar. E depois que desceu para outra igreja, para aquela outra lá. E hoje nós estamos aqui. Virou para mim e falou bem assim: ninguém gosta de tocar com você. Só sua mãe toca com você porque ela é sua mãe. Mas isso é para motivar você. O que eu fiz? Saí do louvor. Por quê? Porque eu desconfiei daquilo que Deus tinha falado comigo que eu poderia fazer. E eu preferi acreditar na palavra daquela pessoa. Entendeu? E depois aquela palavra não fez efeito nenhum, foi uma palavra sem sabedoria. Eu saí do ministério e depois de um tempo que eu fui voltar. Porque aí eu voltei a entender que Deus tinha algo para eu fazer. Deus tinha confiança. Hoje eu não toco ainda o que eu gostaria de tocar não. Gostaria muito de fluir mais nisso, mas o ministério agora está com os meninos, é deles, é do Lucas, do Marcelo. E eles têm que ser o melhor nisso daí. Para quando já pensou o Arnaldinho ou o Max Filho ganhar aí a prefeitura, um dos dois, e falar bem assim: eu preciso de alguém que toque bem, para vir aqui na Câmara ou na prefeitura tocar para mim aqui. Já imaginou isso? Aí vocês entrarem dentro da sala do prefeito lá e falar bem assim: eu quero orar pela tua vida, Deus vai te visitar aqui nesse lugar, e quem entrar nesse lugar aqui vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é profético, alguma coisa vai acontecer. Mas veio aquela palavra, e eu novo, tal, moleque, adolescente, quis abandonar. E depois de um tempo que eu falei: não, vou me esforçar. E eu comecei a treinar. É o meu instrumento, que eu sou apaixonado, é a bateria. Acho que vocês percebem, né? Entendeu? Quando eu estou na bateria eu fico feliz, rindo, parece. Entendeu? Eu só fico assim também quando o Flamengo ganha e tal. Brincadeira. Mas eu acreditei naquela palavra e eu desconfiei daquilo que Deus tinha para mim. Então não desconfie daquilo que Deus tem para você. Você precisa vencer esse gigante da desconfiança. Você precisa entender o seguinte: que Davi, ele precisou ser ousado e muito maluco ali. Por quê? Porque era um gigante, gente. Não era um negócio fácil mesmo não. As pessoas ali de repente estavam tendo uma boa intenção. Diga assim: boa intenção. E faz assim. Isso, boa intenção. No sentido tipo assim: ó, não vai não, que você vai morrer, poxa. Entendeu? Mas Davi teve que ser ousado e maluco, mano, para poder conseguir vencer o gigante. E sabe o que Davi tinha também para poder vencer esse gigante? Para poder acabar com o gigante da desconfiança? Ele tinha experiência já de derrotar outros gigantes. Então você só consegue vencer o gigante se você já derrotou algum antes. Porque você vai olhar para o gigante e falar bem assim: ó, você é grande, mas eu derrotei tanta gente junto com Jesus que eu vou conseguir derrotar você também. Ó, 1 Samuel 17, 34, 36, depois que Saul falou bem assim, que ele não conseguia, Davi falou bem assim, ó: Davi porém insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com um leão e com um urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo.
Ele já estava acostumado a derrotar gigante. Eu imagino que Davi, eu não sei se Davi era alto, tal, mas era um jovem de boa aparência, mas ele devia ser pequeno, porque ele era novo. Então eu ainda imagino Saul aqui, tipo, na minha altura, e Davi assim, ó: ei, eu vou matar aquele filisteu, sim, vou. Eu já matei um leão, já matei um urso. Eu imagino o pessoal do lado de Saul, tipo assim, trouxa. Alguém pega lá um caixão já para deixar separado. Mas ele estava o quê? Determinado, confiante, porque ele sabia que Deus já tinha feito algo com ele. Deus já sabia que ele já sabia que Deus tinha usado ele para poder proteger o rebanho. Então deixa eu falar um negócio para você, profético para a tua vida nessa noite. Uma hora, aquilo que Deus faz no secreto com você será exposto a todos, para comprovar para eles que o Rei dos Reis caminha ao seu lado. O que Davi vivia lá, escondido lá, a palavra de Deus fala, atrás das malhadas, o que ele vivia lá, fez com que ele, na hora que precisou expor o que ele vivia no secreto dele, Deus honrasse a vida dele. Sabe por que você de repente não consegue derrotar alguns gigantes? Porque você não vive nada no seu secreto. Você não tem experiência nenhuma lá dentro da sua casa. E aí quando você quer ser usado por Deus, não vem nada. Quando alguém fala bem assim, ó, vira para o seu irmão e dá uma palavra profética para ele, você não consegue falar nem um Deus te abençoe. Por quê? Porque você não tem nenhuma experiência de vencer nenhum gigante dentro da sua casa. Então você vai vencer o gigante da necessidade de aparecer, e você vai vencer também o gigante da desconfiança. Diga comigo, desconfiança. Diga, desconfiança. Isso. Fala bem assim, eu confio no Senhor. Por isso, eu vou me capacitar para vencer, em nome de Jesus. Amém? Então, qual foi o primeiro? Tem que anotar aí. Necessidade de aparecer. Segundo, falta de capacidade. Terceiro, desconfiança. E o quarto é? Vocês não sabem ainda, né? Quarto é o peso da opinião. 1 Samuel 17, 38, 39 diz assim: então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Como assim peso da opinião? Deixa eu explicar um negócio para você. Deus tem algo específico para cada um de nós. Amém? Não tente viver aquilo que Deus tem para outra pessoa. Deus tem algo para você. Outra coisa, se baseie naquilo que Deus diz sobre você. De repente Saul pegou e quis botar aquilo que Deus tinha dado para ele em cima de Davi. Aquela armadura pesou muito. O peso da opinião ali de Saul ia pesar muito sobre ele, e ele não ia conseguir vencer o gigante. Ou seja, não ouça muitas vezes o que os outros que querem te derrubar dizem, pois você pode morrer diante do gigante, pois obedeceu aos homens e não a Deus. Davi tinha um direcionamento do Senhor: você vai lá e você vai matar esse gigante. E você vai com uma funda e vai escolher algumas pedras e você vai matar ele. E você não vai na tua força, você vai na minha força. Mas Davi poderia falar bem assim: eu preciso de uma armadura, eu preciso ir com ele, eu preciso fazer o que ele está falando. Não. Mais importa que você obedeça a Deus do que aos homens. Tem muita gente mesmo, eu acredito nisso em nome de Jesus, que quer o bem da tua vida, que dá opiniões para você crescer, que quer fazer com que você cresça. Mas da mesma forma também, gente, existem pessoas que querem ver a tua derrota. Existem pessoas que querem opinar sobre aquilo que você está lutando, para que você não possa vencer esse gigante, para que ele possa passar por cima de você, ou para ele conquistar aquilo que Deus tem para você. Então faz assim, ó, agarra aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo específico para a tua vida. Amém? Não adianta você querer ser bom em tudo. Seja bom em pelo menos uma coisa. Na verdade, seja o melhor. Eu falo muito isso com adoração, com quem serve na igreja, com os voluntários, todo domingo que a gente se encontra aqui às 4 horas. Seja o melhor naquilo que Deus chamou para fazer. Seja o melhor. Não é uma disputa do Jonathan ser melhor que o Daniel ser melhor. Não, mas é uma disputa sadia, entre aspas, no sentido tipo assim, eu vou dar o meu melhor para Deus e o Daniel vai dar o melhor dele para Deus.
E eu vou me esforçar para ser o melhor naquilo ali que eu estou fazendo. Amém? Eu já estou pregando há um bom tempo. Antes de Paraçatuba eu pregava menos, hoje eu prego bem mais. Mas eu não deixo de me preparar como eu me preparava antes. Sempre tem aquele friozinho na barriga, sempre dá aquele nervosinho, né, irmão? Sempre dá aquele negócio. Claro que hoje é muito, teoricamente, mais, eu fico mais à vontade aqui em cima do que eu ficava antes. Eu não gostava nem de segurar o microfone. Por isso que eu gostava da bateria, porque eu ficava atrás. Entendeu? Então, mas eu fui vencendo esse gigante. Eu fui entendendo que eu precisava me capacitar, que eu não tinha que ter necessidade de aparecer, que eu não tinha que desconfiar daquilo que Deus tinha para mim, e que eu não precisava viver aquilo que Deus tinha para o outro. Eu precisava viver aquilo que Deus tinha para mim. Vocês estão me entendendo? Amém? Então no começo, quando eu comecei a pregar, eu queria imitar muita coisa. É normal. Se inspirar é uma coisa, imitar é outra. Entendeu? Eu queria imitar fulano, tal, aquilo outro, e eu me dava mal. E eram umas mensagens bosta, uns negócios que não tinha contexto nenhum, tal, aquilo outro. Embolava tudo que falava, entendeu? Esquecia. E depois a gente vai se capacitando, vai aprendendo, vai fazendo o melhor para Deus. Você é o melhor pregador do Brasil, Marco Aurélio? Não, mas eu sei que todo dia que eu estou aqui, eu dou o meu melhor para Deus. Tudo aquilo que eu posso, eu faço. Tudo aquilo que eu posso escrever, tudo aquilo que eu posso ler, tudo aquilo que eu posso ministrar, eu faço para poder engrandecer o nome do Senhor e abençoar a tua vida. Faça isso também com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu profetizo que você vai ser o melhor daquilo que Deus te chamou para você fazer. Amém? E você vai ser tremendamente usado pelo Senhor. Você vai ser um profeta, um apóstolo, um mestre, um pastor, um evangelista, alguém que vai fazer a diferença dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua rua, no teu bairro, na igreja. Você vai ser um avivalista para essa geração, em nome do Senhor Jesus. Hoje o papel veio sequinho, para quem estava aqui semana passada. Quinto e último ponto. Você já entendeu que você não precisa aparecer, que você precisa se capacitar, que você tem que confiar, que você não tem que dar atenção àquilo que Deus tem para outra pessoa, tem que dar atenção para aquilo que Deus tem para você. E você tem que também vencer o gigante do pequeno e desarmado. Você vai entender. O gigante sempre irá se apresentar e vai mostrar para você, vai tentar mostrar para você que você é muito pequeno perto dele. 1 Samuel 17, 43, 44 diz assim: gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens, berrou Golias. Antes de matar o gigante, antes de derrotar Golias, Davi precisou vencer um outro gigante antes do gigante. Vocês estão entendendo, né? Esses gigantes antes do gigante. Próximo a derrotar o gigante, Davi poderia ter desistido. Sabe por quê? Ele poderia ter chegado ali, olhado Golias gritando e falado bem assim: meu Deus, agora que eu fui perceber, ele é muito grande. Olha como é que ele fala alto. Olha, eu estou com um pedaço de uma funda aqui, umas pedrinhas. Ele está com espada, está com aquilo, está com armadura. Como é que eu vou matar ele? E ele podia ter deixado de derrotar o gigante, porque ele podia ter entendido que ele estava pequeno e desarmado. Mas a palavra de Deus diz em 1 Samuel 17, 45, 46, o seguinte: eu quero que você fique de pé já para a gente poder concluir. Por favor. A palavra de Deus diz e conta sobre a resposta de Davi ao filisteu. E essa é a resposta que nessa noite você vai dar para o gigante que quer derrotar a tua vida. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá
que há Deus em Israel. Ei, quando o gigante se apresentar diante de você e você se sentir pequeno, desarmado, creia que você está indo para Ele com a força do Senhor dos Exércitos. Ei, e creia que aquilo que Deus vai fazer na tua vida provará quem está ao teu redor, que o Deus que você serve está com você e caminha do teu lado em nome de Jesus. Ei, para chegar ao gigante mesmo, ao verdadeiro gigante que era Golias, ao ápice, são muitas lutas, muitos processos. São muitos gigantes antes do gigante. Eu citei alguns aqui da vida de Davi. Ele teve outros, com certeza. Tem outras pessoas na Bíblia que tiveram que lutar muito antes de chegar àquilo que Deus tinha para elas. Tiveram que enfrentar lutas, processos, dificuldades, desafios. Mas sabe, uma coisa muito importante: respeite os processos. Respeite os processos. Vença as lutas com o Senhor. E quando chegar a hora do verdadeiro gigante, uma pedra bastará, pois a luta já foi vencida lá atrás. A palavra de Deus diz em Romanos que nós somos mais que vencedores no Senhor Jesus. E é interessante você entender isso, porque Davi não entrou naquela batalha contra Golias sabendo que ia perder ou achando que ia perder. Ele entrou naquela batalha já entendendo que ele era mais que vencedor no Senhor Jesus. Amém? Vença os gigantes, vença o gigante, no nome do Senhor Jesus que te fortalece e te dá a vitória.